Hoje pela manhã, o Banco Central divulgou os dados do relatório Focus, conhecido como relatório de mercado, e esse relatório é elaborado por um conjunto de economistas que trabalham em empresas de consultoria próprias, em bancos, em corretoras e às vezes são independentes. Estes colegas economistas possuem modelos econométricos que acabam dando condições para que eles façam estas projeções sobre este conjunto de variáveis que estão aqui listadas. Lembro sempre que o Banco Central não elabora o relatório Focus. O Banco Central recebe as informações no último dia útil da semana anterior, no caso aqui, dia 31 de julho, e as divulga logo na primeira segunda-feira útil, no caso hoje, dia 3 de agosto. Então, se você entrar no Banco Central, procure relatório Focus 31 de julho. Mas nós sempre fazemos a devida análise quando o Banco Central divulga as informações que recebeu. E o que ele faz com as informações que recebeu sobre estas variáveis aqui? As coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então, essas informações que nós vamos comentar se referem à mediana. E a mediana tem uma distribuição de probabilidades. E essa distribuição de probabilidades, ele escolhe a mediana. E no caso aqui, nós temos um conjunto de variáveis extremamente importantes. Estas variáveis, estas projeções, são muito importantes para todos os agentes econômicos. Trata de taxa de juros básica, Selic, e trata de taxa de câmbio e do rombo das contas do setor público. Taxas de inflação, setor externo e crescimento da economia brasileira. Então vamos lá. Bom, a primeira variável é a Selic. Hoje é 2,25% ao ano. Se você tem poupança, eu te pergunto, é a poupança velha, aquela antiga? Porque se for aquela antiga, ela continua pagando os 6% ao ano. E vai continuar pagando 6% ao ano mais uma TR, aquela antiga. Talvez você tenha uma antiga, não mexeu nela. Se for a nova, aí já é diferente. A nova é 70% da Selic. Pode ser que você tenha uma poupança antiga. Presta atenção. No extrato do banco, eles fazem a separação, a antiga e a nova. Se você pegou grana da antiga, então toma cuidado. Se você tem caderneta de poupança, às vezes você tem uma nova e sem querer você está pegando da antiga. Não, você tem que pegar da nova. A nova é 70% da Selic, a velha é aquela tradicional, 6% ao ano mais TR. Acumulativos, né? Juros acumulativos. Então essa Selic está 2,25% ao ano e a projeção é 2%. Essa é a Selic nominal. Aí nós temos que fazer um comentário. E a Selic real? Às vezes você vai ler aí de alguém um comentário. Eu vou pegar a Selic menos o IPCA. O IPCA quanto é? 1,63%. Está abaixo de 2%. Não tem nada a ver o IPCA com isto. Para calcular a taxa de juros Selic em termos reais, você tem que pegar a Selic, vamos pegar a projeção 2%, e você tem que pegar o IGPM, porque o IGPM é o melhor índice de inflação. Não é perfeito, mas é muito melhor do que o índice de preços ao consumidor ampliado. IPCA não é índice de inflação. O IGPM já é mais uma proxy da inflação que imaginamos está ocorrendo a nível global. Então, se você pegar 8,66%, que é a projeção do IGPM, menos 2%, que é a projeção da Selic, você está tendo uma perda de 6,66%. Que é bastante.
A perda em termos reais é bastante forte, muito forte. E nós vamos fazer a relação da Selic com o serviço da dívida. E como é que fazemos isto? Bom, você pega a última linha aqui, é resultado nominal. Você subtrai os resultados do nominal do resultado primário. O que é o resultado primário? É o rombo das contas do setor público. Então, primeiro pegamos o número 15,25%, que é a projeção do resultado nominal, menos o resultado primário de 11,66% e vamos 3,59% de serviço da dívida, que multiplicado por 7,3 trilhões, isso vai me dar aproximadamente 262 bilhões de reais para pagamento de juros da dívida pública do governo federal. O resultado primário, o rombo das contas do setor público, previsto em 11,66% do PIB, pegando o PIB do ano passado de 7,3 trilhões, nós vamos ter um rombo aí de 850 bilhões de projeção. Por enquanto, estamos dizendo, é um rombo que é necessário, pois ele está ajudando, através desse auxílio de emergência, está ajudando milhões e milhões de brasileiros. Temos que prestar atenção para esta conta depois que o Covid-19 desaparecer da nossa cabeça, da nossa mente. Desaparecer após esta vacina tão desejada e que dizem que está prestes a chegar. A taxa de juros tem uma relação entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Já estamos vendo aqui que, em termos de aplicações financeiras por parte de não residentes, não vale a pena. Está havendo uma perda em termos reais de 6,66%. Então, o estrangeiro não vai vir aqui para aplicar em títulos do governo federal. E se ele está diminuindo a sua participação. Mas existe uma relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio. Nem sempre se vê assim no curtíssimo prazo, mas no longo prazo ela é perfeitamente observada. A correlação entre taxa de juros interna e externa acaba influenciando a taxa de câmbio. A taxa de câmbio hoje, entrei no Banco Central, está perto de R$ 5,20 por dólar. É a projeção aqui também, até o final do ano, R$ 5,20 por dólar. Bom, então nós estamos falando do quê? Da taxa de juros real e nominal, estamos falando da relação entre a taxa de juros e o serviço da dívida, estamos falando entre a relação entre a taxa de juros interna e externa, impactando sobre a oferta de dólares dentro do Brasil, e estamos falando também das projeções sobre inflação, e vamos ver também as projeções sobre o balanço de pagamentos. Pegando o balanço de pagamentos, nós temos que a balança comercial está prevista em 55 bilhões de dólares, a conta corrente, que vem a ser a soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais, a previsão é 6,21 bilhões de dólares, e há um ingresso de capital estrangeiro, está perto de 54 bilhões de dólares, um pouquinho abaixo, 53,75 bilhões de dólares é a projeção de ingresso de capital estrangeiro no Brasil. As multinacionais lá fora estão mandando para sua filial aqui um volume de recursos estimado nesse montante de 53,75 bilhões de dólares. Vamos passar para as questões da inflação, dizendo e reafirmando: IPCA não é taxa de inflação. De qualquer maneira, está sendo previsto em 1,63%. O IGPM está previsto em 8,66%. Vem subindo nas últimas semanas a projeção sobre o IGPM. E os preços administrados estão em 1,26% a previsão de crescimento. Bom, por último fica a variável
central nos dias de hoje, que vem a ser o crescimento da economia brasileira. Sempre afirmamos, qual é o número? Lembram? Alguns meses atrás, a economia brasileira vai cair 9%, outro dizia que vai cair 8%, vai cair 7%. Ninguém sabe quanto vai efetivamente cair, qual vai ser o tombo, né, da economia brasileira neste ano de 2020. Mas o que está sendo observado, já citei no relatório Focus da semana passada, citei o Mauro Melo, da Credilink, citei o Wilson Diniz, do Banco Pan, conversando com eles, eu os entrevistei, aliás, excelentes entrevistas, você pode vê-las no site da Ordem dos Economistas do Brasil, aqui no YouTube, ou na própria homepage da Ordem dos Economistas do Brasil. Entre Ordem dos Economistas do Brasil no YouTube, vai ver esse conjunto de entrevistas sensacionais. E eles me disseram que já no mês de julho, o crédito está forte, está muito forte em veículos, em caminhões, está muito forte em motocicletas, está muito forte também no setor imobiliário. Enfim, o crédito está retomando seus níveis pré-Covid-19. E é graças a estas informações que as projeções sobre crescimento da economia brasileira estão ficando, digamos, menos fortes, digamos assim, para este ano de 2020. Se nós olharmos o relatório Focus, a previsão para um mês atrás de crescimento do PIB seria de 6,5%. Nesta semana, a projeção para crescimento do PIB está em 5,66%. Isso é fruto desta retomada que está havendo no crédito, muitos setores já estão abrindo, está havendo um forte aumento no nível de atividade e logo teremos, mais devagar, teremos a reabsorção dessas pessoas que estão sendo desempregadas. Então a mensagem é de otimismo. Os números estão mostrando que está havendo uma forte reativação no crédito. E crédito é a roda que faz girar a economia. Provavelmente teremos, sim, não há a menor dúvida, uma forte queda, mas já estamos vendo que ela pode se situar talvez em uns 4,5%. Pelo andar da carruagem. Mas não vamos fazer nenhuma previsão, porque todas elas estarão furadas nas próximas semanas. Aguardo você no próximo Relatório Focus.